estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete, Ezion. Tudo bom, Ezion? E nós estamos aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a ginástica de condicionamento, uma ginástica muito legal, que é uma tendência, essa tendência é aumentar cada vez mais, que é o CrossFit. Muitos já ouviram falar no CrossFit, mas não tem ideia do que seja o CrossFit. A gente vê muito essa marca, porque ela é uma marca, em várias academias, em várias propagandas divulgando, porém, muitas vezes a gente não sabe o que significa isso. Então, a gente vai entender um pouquinho mais o que é esse CrossFit. Aqui na imagem, um atleta, um aluno ali, empurrando um pneu bem grande. Então, isso aí faz parte do CrossFit, professora? Sim. Uma das técnicas, um exercício dentro do CrossFit. A gente vai falar sobre eles. Qual é o objetivo dessa nossa aula? Então, que vocês vivenciem a ginástica artística de condicionamento físico e geral. No nosso caso, a ginástica de condicionamento físico. Você alguma vez já vivenciou alguma ginástica de condicionamento físico? Alguma vez você já fez alguma aula, durante o professor às vezes fez lá um dia de circuito, um dia em que vocês vivenciaram essa ginástica de condicionamento? Você já ouviu falar em CrossFit? Sabe o que é ou imagina o que seja esse CrossFit? O que vocês pensam quando vocês escutam a palavra CrossFit? Vamos tirar essas dúvidas todas nessa nossa aula. Então, a definição. CrossFit é um método de treinamento caracterizado pela realização de exercícios funcionais constantemente variados em alta intensidade. Então, esse autor ele definiu o CrossFit dessa maneira. E aqui algumas imagens desses boxes, dessas academias, direcionadas ao CrossFit. Então, para vocês entenderem o CrossFit, por que ele é tão legal, por que ele chama tanta atenção das pessoas? Ele consegue envolver, dentro das ginásticas, ele consegue envolver a ginástica de condicionamento, ele consegue envolver a ginástica, por exemplo, a ginástica artística, como as argolas, a gente consegue incluir dentro do CrossFit. Então, ele é uma junção de coisas, corrida, pular corda, o levantamento olímpico. Então, a gente tem uma junção de ginásticas que a gente consegue encaixar dentro do CrossFit. Por isso que ele é tão apreciado pelas pessoas que praticam. Falar um pouquinho sobre a história. O CrossFit é a marca de um programa fitness criado por Greg Glassman e Lauren Genai em 2000. Olha como é recente essa criação. Então, principalmente, o Greg, ele criou o CrossFit e ele difundiu ele para o mundo inteiro. Aí vocês podem me perguntar, professora, se eu for na academia fazer uma aula de CrossFit, eu quero fazer aula de CrossFit, isso vai ser caro ou vai ser barato? O que vocês acham? Por conta dessa marca, é uma marca mundial, a aula de CrossFit não é tão barata quanto se imagina. Então, a gente não pode dizer que é uma aula barata, porque você compra, as academias elas compram a marca. Para eu poder utilizar essa marca, eu tenho que pagar para a utilização dessa marca. Além disso, os profissionais, para eles darem aula dentro desses boxes, dessas academias, eles têm que ter um curso específico da CrossFit para ter autorização para dar essas aulas. É muito legal porque é uma coisa unificada. Se eu for fazer uma aula aqui no Brasil, ou uma aula na Argentina, ou uma aula lá do outro lado do mundo, no Japão, a aula vai ser a mesma e a nomenclatura, o que é interessante do CrossFit, é que eles usam os mesmos nomes para os exercícios. Os nomes todos são em inglês. Ah, professora, mas se eu estiver na China, não vai ser em chinês? Não, vai ser em inglês. Então, todos os nomes que se utiliza dentro do CrossFit, eles são em inglês. Então, se eu fizer uma aula aqui, vai ser a mesma aula que eu fizer em qualquer lugar do mundo. O mesmo exercício, tá? Porque os nomes são iguais. E a gente chega no nosso primeiro exercício, que você vai escrever com as suas palavras, diante de tudo que a gente conversou, quais são os benefícios que a prática do CrossFit pode trazer. O que vocês acham? Não tem problema, professora, não sei ainda. Então, mas o que você acha? Quais são os benefícios que a prática do CrossFit pode trazer para você? Já voltamos.
quais os benefícios vocês acham que o CrossFit traz? Vamos ver quais são eles? Alguns? Promover melhora da capacidade cardiorrespiratória, condicionamento físico e resistência muscular, por meio da combinação de exercícios funcionais, que são aqueles cujos movimentos são realizados no dia a dia, e também de exercícios aeróbicos, que são realizados em alta intensidade. Então, o que a gente pode frisar bem aqui é a questão da melhora da capacidade cardiorrespiratória e do condicionamento físico e da resistência muscular. Então, dentre outros benefícios, os mais importantes que a gente pode citar são esses, né? Além da qualidade de vida, o bem-estar pela prática, superação de desafios e, consequentemente, você se tornar uma pessoa mais segura nas suas atitudes, nas coisas que você realiza. Então, são alguns dos benefícios que a gente pode citar dentro do CrossFit. Estilo de vida caracterizado por exercícios seguros e eficazes e nutrição adequada. Então, as pessoas que fazem CrossFit, muitas vezes a gente escuta os crossfiteiros, né? Então, as pessoas que realizam o CrossFit, eles têm uma nutrição muitas vezes muito balanceada para que eles consigam atingir o objetivo daquela determinada aula, o objetivo que ele almeja. Pode ser usado para atingir qualquer objetivo, desde a melhoria da saúde até a perda de peso e um melhor desempenho. Então, você pode buscar a perda de peso, a questão principalmente, né, melhorar a tua saúde. Então, o CrossFit, as pessoas às vezes acham que faz CrossFit vai se machucar. Claro, se estiver fazendo de uma maneira errada, todo mundo pode se machucar fazendo qualquer coisa. Mas se você tiver com um profissional, esse profissional, como a professora disse, ele precisa de um curso para estar ali. Então, ele é qualificado para estar ali. Então, ele vai tomar todos os devidos cuidados para que você não se machuque. Né? Mas pode ser que aconteça como qualquer outra aula de qualquer outra ginástica, tá? O programa funciona para todas as pessoas, né? Para todos, pessoas que estão apenas começando e pessoas que treinam por anos. Então, as pessoas que estão começando, elas vão ter um programa de exercício, e as pessoas que já treinam há algum tempo, elas vão ter outro, e às vezes pode ser que elas tenham o mesmo programa de exercício, tá? Dentro do CrossFit, eles têm alguns desafios. Então, naquele dia, né, o programa de exercício vai ser aquele. Depende, pode ser por rounds, né, pode ser também por circuito, então por tempo. Depende de como o professor vai encaminhar aquela atividade. O que eu utilizo para fazer o CrossFit? Então, aqui tem duas imagens. Né, aqui quero que vocês visualizem aí, acompanhem aí no slide, alguns aparelhos, objetos que eu posso utilizar para a realização dessa ginástica que a gente chama de CrossFit. Rigs e racks, né, que são esses aparelhos, acho que aqui não tem muito, aqui ó, do ladinho, né? Anilhas olímpicas, barras olímpicas. Por que olímpicas, essas barras olímpicas, essas anilhas? Você já deve ter visto o levantamento de peso, né? Então, a ideia é a mesma. Olha que legal, como ele consegue... Lembra que eu falei no comecinho que ele consegue trazer algumas modalidades para dentro dessa ginástica? Essa é uma delas, levantamento de peso. O kettlebell, ou kettlebell, como muitos chamam, né, que é esse objeto aqui. Box pliométrico, corda naval, wall ball, fitas strap training e argolas e cordas. Um fato interessante das argolas é o seguinte, nas argolas, quando a gente assiste a ginástica artística, eles fazem a entrada na argola e os movimentos na argola. Dentro do CrossFit é realizado somente a entrada na argola, que já é muito difícil. Isso é um fator bem interessante com relação às argolas que eu queria frisar aqui para vocês. Continuando, a magia está no movimento com relação aos exercícios. Os treinos são diferentes a cada dia e podem ser modificados para ajudar cada atleta a atingir seus objetivos. Podem ser adaptados para pessoas de qualquer idade e nível também de condicionamento. Aqui vocês podem ver, ó, ele está num box, o atleta está ali no box, fazendo o seu exercício ali, na barra, né? Continuando. Trouxe para vocês alguns movimentos. Lembra que a gente eu falei no comecinho, que os nomes são em inglês? Então, os nomes dos exercícios são em inglês. Então, por exemplo, o air squat, o air squat, a gente vai fazer em todo lugar do mundo, vai ser da mesma forma. Professora, mas o squat não é o agachamento? É o agachamento, mas não podia ser, então, só o agachamento? Não. Por quê? Porque ele
tem que usar o nome em inglês, é uma regra do CrossFit. Quando você compra a marca, você também compra as regras. Então, o Air Squat vai ser Air Squat em qualquer lugar do mundo, tá? Então, o primeiro é esse aqui. Depois a gente tem o Front Squat, que é esse aqui de baixo. E todos os outros, ó, Overhead e o Shoulder Press, ali em cima. Vou dar um tempinho para vocês visualizarem cada um dos movimentos. Eu trouxe 8 para vocês. Então, esses 4 e mais esses 4 aqui. Quero que vocês acompanhem aí nas imagens os movimentos. É legal essa questão dos nomes, porque até tem uma professora que ela faz CrossFit e ela estava comentando comigo um pouquinho, há um tempo atrás, com relação a isso. A dificuldade que você tem no início de se acostumar com os nomes. E daí depois de um tempinho você vai se acostumando e daí fica fácil de entender. A hora que o professor coloca no quadro lá, você já entende. Mas se você coloca tudo em inglês, ela não sabia inglês, ou se você não sabe inglês, ou mesmo sabendo, tem alguma dificuldade com alguma palavra, mas depois você vai se familiarizando e vai pegando os nomes, daí não tem erro. A hora que vê o nome já sabe qual que é o exercício que você tem que fazer. Continuando, então, o nosso segundo exercício. Qual exercício você mais se identificou e por quê? Tente realizar uma pequena sequência dele. Vou colocar mais uma vez para vocês darem uma olhadinha bem rapidinho aqui, ó, nos movimentos. Tem esses 4 e esses outros 4 aqui. Então, qual que você mais se identificou? Tenta colocar o nome dele em inglês, não tem problema, tá? E tenta realizar uma sequência dele. Professora, mas eu não tenho essa anilha olímpica em casa. Adaptação. Isso também é bem característico do CrossFit. Podem ser realizadas adaptações para a realização do exercício. Nós já voltamos. Voltamos, espero que você tenha conseguido se lembrar. Vamos falar um pouquinho sobre as academias. Eu pesquisei algumas academias famosas no mundo, então a gente tem essa aqui, que é um box em Goiânia, e referência no país, que tem esse coach, que é o Ricardo Prudente, que é um dos únicos level 3. Como eu disse, a gente tem treinamento para esses profissionais que são chamados de coaches. Então, esse Ricardo Prudente é um dos únicos no país que tem esse level 3 do CrossFit. Aí tem esse CrossFit Invictus, que treina coaches do mundo todo, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos, que é esse aqui da imagem, um dos, né, que ele tem várias filiais.
E o CrossFit Brasil, que é o primeiro box inaugurado no Brasil, fundado por Joel Friedman, que trouxe a metodologia. Então, foi ele quem trouxe a metodologia para nós. Tem também o CrossFit Kids, olha que legal. Para as crianças, é óbvio que são feitas adaptações, mas também elas podem também participar. Quais os benefícios? A criança ela vai ter mais confiança, disciplina, respeito, libertação do emocional, cria laços ali de amizade, melhor aproveitamento escolar e também performance atlética. Olha quantos benefícios do CrossFit Kids. O CrossFit busca uma maior qualidade de vida por um corpo mais saudável, condicionando de forma ampla e inclusiva e geral, preparando os treinados para qualquer contingência física necessitada. Tá? Então, ele vai preparar esses atletas para o que ele precisa. E o nosso terceiro e também último exercício. Vamos praticar em família? Escolha um local seguro e que tenha uma altura mínima de 30 centímetros. Você vai escolher um local em que tenha algo que se situe a 30 centímetros. Pode ser uma escada, por exemplo, né? Tem a escada da sua casa, enfim. Cronometre 1 minuto e veja quantas vezes cada familiar realiza o salto no caixote e a queda no chão. Vamos imaginar que aqui, né, é o meu caixote ou a minha escada, então você vai chamar teu irmão e ele vai ficar ali. A hora que você falar já, ele vai subir e descer e você vai contar quantas vezes ele faz a queda ali para ver quantas vezes ele consegue realizar o exercício. Vence quem realizar mais vezes o exercício completo. Essa atividade pode ser realizada com os colegas da escola também. Divirta-se. Vamos lá? Já voltamos. Quem ganhou a atividade? Você, mãe, vó, tia, não sei com quem que são os responsáveis de vocês. Continuando então, falando um pouquinho sobre o CrossFit Games, existem esses jogos que é conhecido dentro do mundo do CrossFit. Qualquer um pode se classificar? Pode, porém ele tem que conseguir índices para participar desse CrossFit Games. Existem várias competições que antecedem para que você consiga o índice para estar dentro desse CrossFit Games. O que é legal, muito interessante desse CrossFit Games é o quê? A premiação. Ela não difere a premiação masculina da feminina, é o mesmo valor. Então, se o homem vai ganhar 5 milhões, a mulher vai ganhar 5 milhões também. Olha que interessante, né? Igualdade, isso é muito interessante, muito legal dentro do CrossFit. Então, são os atletas mais bem condicionados do mundo. A premiação é dinheiro também presente, né? Roupas, acessórios. Pode ser feito individual ou também por equipes, e daí tem várias categorias, Teens, Elite adulta e Masters também. Aqui na imagem vocês podem acompanhar
as mulheres estão ali, então é como se fosse um caminho que você tem que seguir. E você vai passando por etapas até chegar ao final. E o primeiro que chegar é o grande vencedor. E tem vários árbitros aqui ó, na imagem, vocês conseguem ver alguns aqui que ficam cuidando e fazendo a contagem. Muito bacana esse evento, se quiserem pesquisar, entra lá na internet para ver os destaques do CrossFit Games aqui no Saiba Mais, se quiserem olhar o que é, conhecer um pouquinho mais da ginástica. Então nós falamos sobre a definição do CrossFit, o objetivo, a história, o que ele utiliza, exercícios, academias, falamos um pouquinho também sobre o CrossFit Kids e também do CrossFit Games. Eu gostaria de agradecer vocês, estudantes, professores, nosso intérprete. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.